Artigo 164. Recebido o pedido de homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial, previsto nos artigos 162 e 163 desta Lei, o juiz ordenará a publicação do edital eletrônico, com vistas a convocar os credores do devedor para apresentação de suas impugnações ao Plano de Recuperação Extrajudicial, observado o disposto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 1º. No prazo do edital, deverá o devedor comprovar o envio de carta a todos os credores sujeitos ao plano, domiciliados ou sediados no país, informando a distribuição do pedido, as condições do plano e prazo para impugnação. Parágrafo 2º. Os credores terão prazo de 30 dias, contado da publicação do edital, para impugnarem o plano, juntando a prova de seu crédito. Parágrafo 3º. Para opor-se em sua manifestação à homologação do plano, os credores somente poderão alegar: inciso 1. Não preenchimento do percentual mínimo previsto no caput do artigo 163 desta lei. Inciso 2. Prática de qualquer dos atos previstos no inciso 3 do artigo 94 ou do artigo 130 desta lei, ou descumprimento de requisito previsto nesta lei. Inciso 3. Descumprimento de qualquer outra exigência legal. Parágrafo 4º. Sendo apresentada impugnação, será aberto o prazo de 5 dias para que o devedor sobre ela se manifeste. Parágrafo 5º. Decorrido o prazo do parágrafo 4º deste artigo, os autos serão conclusos imediatamente ao juiz para apreciação de eventuais impugnações e decidirá, no prazo de 5 dias, acerca do plano de recuperação extrajudicial, homologando por sentença se entender que não implica prática de atos previstos no artigo 130 desta lei e que não há outras irregularidades que recomendem sua rejeição. Parágrafo 6º. Havendo prova de simulação de créditos ou vício de representação dos credores que subscreverem o plano, a sua homologação será indeferida. Parágrafo 7º. Da sentença cabe apelação sem efeito suspensivo. Parágrafo 8º. Na hipótese de não homologação do plano, o devedor poderá, cumpridas as formalidades, apresentar novo pedido de homologação de plano de recuperação extrajudicial. Artigo 165. O plano de recuperação extrajudicial produz efeitos após sua homologação judicial. Parágrafo 1º. É lícito, contudo, que o plano estabeleça a produção de efeitos anteriores à homologação, desde que exclusivamente em relação à modificação do valor ou da forma de pagamento dos credores signatários. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º deste artigo, caso o plano seja posteriormente rejeitado pelo juiz, devolve-se aos credores signatários o direito de exigir seus créditos nas condições originais, deduzidos os valores efetivamente pagos. Artigo 166. Se o plano de recuperação extrajudicial homologado envolver a alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado, no que couber, o disposto no artigo 142 desta lei. Artigo 167. O disposto neste capítulo não implica impossibilidade de realização de outras modalidades de acordo privado entre o devedor e seus credores. Capítulo 6A. Da insolvência transnacional. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 167-A. Este capítulo disciplina a insolvência transnacional com o objetivo de proporcionar mecanismos efetivos para: inciso 1. A cooperação entre juízes e outras autoridades competentes no Brasil e de outros países em casos de insolvência transnacional. Inciso 2. O aumento da segurança jurídica para a atividade econômica e para o investimento.
Inciso 3. A administração justa e eficiente de processos de insolvência transnacional, de modo a proteger os interesses de todos os credores e dos interessados, inclusive do devedor. Inciso 4. A proteção e a maximização do valor dos ativos do devedor. Inciso 5. A promoção da recuperação de empresas em crise econômico-financeira, com a proteção de investimentos e a preservação de empregos. Inciso 6. A promoção da liquidação dos ativos da empresa em crise econômico-financeira, com a preservação e a otimização da utilização produtiva dos bens, dos ativos e dos recursos produtivos da empresa, inclusive os intangíveis. Parágrafo 1º. Na interpretação das disposições deste capítulo, deverão ser considerados o seu objetivo de cooperação internacional, a necessidade de uniformidade de sua aplicação e a observância da boa-fé. Parágrafo 2º. As medidas de assistência aos processos estrangeiros mencionadas neste capítulo formam um rol meramente exemplificativo, de modo que outras medidas, ainda que previstas em leis distintas, solicitadas pelo representante estrangeiro, pela autoridade estrangeira ou pelo juízo brasileiro, poderão ser deferidas pelo juiz competente ou promovidas diretamente pelo administrador judicial, com imediata comunicação nos autos. Parágrafo 3º. Em caso de conflito, as obrigações assumidas em tratados ou convenções internacionais em vigor no Brasil prevalecerão sobre as disposições deste capítulo. Parágrafo 4º. O juiz somente poderá deixar de aplicar as disposições deste capítulo se, no caso concreto, a sua aplicação configurar manifesta ofensa à ordem pública. Parágrafo 5º. O Ministério Público intervirá nos processos de que trata este capítulo. Parágrafo 6º. Na aplicação das disposições deste capítulo, será observada a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista na alínea I do inciso 1 do caput do artigo 105 da Constituição Federal, quando cabível. Artigo 167-B. Para os fins deste capítulo, considera-se: inciso 1. Processo estrangeiro: qualquer processo judicial ou administrativo de cunho coletivo, inclusive de natureza cautelar, aberto em outro país, de acordo com as disposições relativas à insolvência nele vigentes, e que os bens e as atividades de um devedor estejam sujeitos a uma autoridade estrangeira, para fins de reorganização ou liquidação. Inciso 2. Processo estrangeiro principal: qualquer processo estrangeiro aberto no país em que o devedor tenha o centro de seus interesses principais. Inciso 3. Processo estrangeiro não principal: qualquer processo estrangeiro que não seja um processo estrangeiro principal aberto em um país em que o devedor tenha estabelecimento ou bens. Inciso 4. Representante estrangeiro: pessoa ou órgão, inclusive o nomeado em caráter transitório, que esteja autorizado, no processo estrangeiro, a administrar os bens ou as atividades do devedor ou a atuar como representante do processo estrangeiro. Inciso 5. Autoridade estrangeira: juiz ou autoridade administrativa que dirija ou supervisione um processo estrangeiro. Inciso 6. Estabelecimento: qualquer local de operações em que o devedor desenvolva uma atividade econômica não transitória, com o emprego de recursos humanos e de bens ou serviços. Artigo 167-C. As disposições deste capítulo aplicam-se aos casos em que: inciso 1. A autoridade estrangeira ou representante estrangeiro solicita assistência no Brasil para um processo estrangeiro. Inciso 2. Assistência relacionada a um processo disciplinado por esta lei é pleiteada em um país estrangeiro. Inciso 3. Processo estrangeiro e processo disciplinado por esta lei relativos ao mesmo devedor estão em curso simultaneamente. Inciso 4. Credores ou outras partes interessadas de outro país têm interesse em requerer a abertura de um processo disciplinado
por esta lei ou dele participar. Artigo 167-D. O juízo do local do principal estabelecimento do devedor no Brasil é o competente para o reconhecimento de processo estrangeiro e para a cooperação com a autoridade estrangeira nos termos deste capítulo. Parágrafo 1º. A distribuição do pedido de reconhecimento do processo estrangeiro previne a jurisdição para qualquer pedido de recuperação judicial, de recuperação extrajudicial ou de falência relativa ao devedor. Parágrafo 2º. A distribuição do pedido de recuperação judicial, de recuperação extrajudicial ou de falência previne a jurisdição para qualquer pedido de reconhecimento de processo estrangeiro relativo ao devedor. Artigo 167-E. São autorizados a atuar em outros países, independentemente de decisão judicial, na qualidade de representante do processo brasileiro, desde que essa providência seja permitida pela lei do país em que tramitem os processos estrangeiros. Inciso 1. O devedor na recuperação judicial e na recuperação extrajudicial. Inciso 2. O administrador judicial na falência. Parágrafo 1º. Na hipótese de que trata o inciso 2 do caput deste artigo, poderá o juiz, em caso de omissão do administrador judicial, autorizar terceiro para a atuação prevista no caput deste artigo. Parágrafo 2º. A pedido de qualquer dos autorizados, o juízo mandará certificar a condição de representante do processo brasileiro. Seção 2 do acesso à jurisdição brasileira. Artigo 167-F. O representante estrangeiro está legitimado a postular diretamente ao juiz brasileiro nos termos deste capítulo. Parágrafo 1º. O pedido feito ao juiz brasileiro não sujeita o representante estrangeiro nem o devedor, seus bens e suas atividades à jurisdição brasileira, exceto no que diz respeito aos estritos limites do pedido. Parágrafo 2º. Reconhecido o processo estrangeiro, o representante estrangeiro está autorizado a: Inciso 1. Ajuizar pedido de falência do devedor, desde que presentes os requisitos para isso, de acordo com esta lei. Inciso 2. Participar do processo de recuperação judicial, de recuperação extrajudicial ou de falência do mesmo devedor em curso no Brasil. Inciso 3. Intervir em qualquer processo em que o devedor seja parte, atendidas as exigências do direito brasileiro. Artigo 167-G. Os credores estrangeiros têm os mesmos direitos conferidos aos credores nacionais dos processos de recuperação judicial, de recuperação extrajudicial ou de falência. Parágrafo 1º. Os credores estrangeiros receberão o mesmo tratamento dos credores nacionais, respeitada a ordem de classificação dos créditos prevista nesta lei, e não serão discriminados em razão de sua nacionalidade ou da localização de sua sede, estabelecimento, residência ou domicílio, respeitado o seguinte: Inciso 1. Os créditos estrangeiros de natureza tributária e previdenciária, bem como as penas pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas, inclusive as multas tributárias devidas a estados estrangeiros, não serão considerados nos processos de recuperação judicial e serão classificados como créditos subordinados nos processos de falência, independentemente de sua classificação nos países em que foram constituídos. Inciso 2. O crédito do representante estrangeiro será equiparado ao do administrador judicial, nos casos em que fizer jus à remuneração, exceto quando for o próprio devedor ou seu representante. Inciso 3. Os créditos que não tiverem correspondência com a classificação prevista nesta lei serão classificados como quirografários, independentemente de classificação atribuída pela lei do país em que foram constituídos. Parágrafo 2º. O juiz deve determinar as medidas apropriadas, no caso concreto, para que os credores que não tiverem domicílio ou estabelecimento no Brasil tenham acesso às notificações e às informações dos processos de recuperação judicial
de recuperação extrajudicial ou de falência. Parágrafo 3º. As notificações e as informações aos credores que não tiverem domicílio ou estabelecimento no Brasil serão realizadas por qualquer meio considerado adequado pelo juiz, dispensada a expedição de carta rogatória para essa finalidade. Parágrafo 4º. A comunicação do início de um processo de recuperação judicial ou de falência para credores estrangeiros deverá conter as informações sobre providências necessárias para que o credor possa fazer valer seu direito, inclusive quanto ao prazo para apresentação de habilitação ou de divergência e a necessidade de os credores garantidos habilitarem seus créditos. Parágrafo 5. O juiz brasileiro deverá expedir os ofícios e os mandados necessários ao Banco Central do Brasil para permitir a remessa ao exterior dos valores recebidos por credores domiciliados no estrangeiro. Seção 3. Do reconhecimento de processos estrangeiros. Artigo 167-H. O representante estrangeiro pode ajuizar perante o juiz pedido de reconhecimento do processo estrangeiro em que atua. Parágrafo 1º. O pedido de reconhecimento do processo estrangeiro deve ser acompanhado dos seguintes documentos. Inciso 1. Cópia apostilada da decisão que determine a abertura do processo estrangeiro e nomeie o representante estrangeiro. Inciso 2. Certidão apostilada expedida pela autoridade estrangeira que ateste a existência do processo estrangeiro e a nomeação de representante estrangeiro. Inciso 3. Qualquer outro documento emitido por autoridade estrangeira que permita ao juiz atingir plena convicção da existência do processo estrangeiro e da identificação do representante estrangeiro. Parágrafo 2º. O pedido de reconhecimento do processo estrangeiro deve ser acompanhado por uma relação de todos os processos estrangeiros relativos ao devedor que sejam de conhecimento do representante estrangeiro. Parágrafo 3º. Os documentos redigidos em língua estrangeira devem estar acompanhados de tradução oficial para a língua portuguesa, salvo quando, sem prejuízo aos credores, for expressamente dispensada pelo juiz e substituída por tradução simples para a língua portuguesa, declarada fiel e autêntica pelo próprio advogado sob sua responsabilidade pessoal. Artigo 167-I. Independentemente de outras medidas, o juiz poderá reconhecer: inciso 1. A existência do processo estrangeiro e a identificação do representante estrangeiro, a partir da decisão ou da certidão referidas no parágrafo 1º do artigo 167-H desta lei, que os indicarem como tal. Inciso 2. A autenticidade de todos ou de alguns documentos juntados com o pedido de reconhecimento do processo estrangeiro, mesmo que não tenham sido apostilados. Inciso 3. O país onde se localiza o domicílio do devedor, no caso de empresários individuais, ou o país da sede estatutária do devedor, no caso das sociedades, como seu centro de interesses principais, salvo prova em contrário. Artigo 167-J. Ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo 167-A desta lei, o juiz reconhecerá o processo estrangeiro quando: inciso 1. O processo enquadrar-se na definição constante do inciso 1 do caput do artigo 167-B desta lei. Inciso 2. O representante que tiver requerido o reconhecimento do processo enquadrar-se na definição de representante estrangeiro constante no inciso 4 do caput do artigo 167-B desta lei. Inciso 3. O pedido cumprir os requisitos estabelecidos no artigo 167-H desta lei. Inciso 4. O pedido tiver endereçado ao juiz conforme o disposto no artigo 167-D desta lei. Parágrafo 1º. Satisfeitos os requisitos previstos no caput deste artigo, o processo estrangeiro deve ser reconhecido como: inciso 1. Processo estrangeiro principal, caso tenha sido aberto no local em que o devedor tenha o seu centro de interesses principais, ou, inciso 2, processo estrangeiro não principal, caso tenha sido aberto em local em que o devedor tenha bens ou estabelecimento, na forma definida no inciso 6
do caput do artigo 167b desta lei. Parágrafo 2º. Não obstante o previsto nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º deste artigo, o processo estrangeiro será reconhecido como processo estrangeiro não principal se o centro de interesses principais do devedor tiver sido transferido ou de outra forma manipulado com o objetivo de transferir para outro Estado a competência jurisdicional para a abertura do processo. Parágrafo 3º. A decisão de reconhecimento do processo estrangeiro poderá ser modificada ou revogada a qualquer momento, a pedido de qualquer parte interessada, se houver elementos que comprovem que os requisitos para reconhecimento foram descumpridos, total ou parcialmente, ou deixaram de existir. Parágrafo 4º. Da decisão que acolher o pedido de reconhecimento caberá agravo, e da sentença que o julgar improcedente caberá apelação. Artigo 167-H. 167-K. Após o pedido de reconhecimento do processo estrangeiro, o representante estrangeiro deverá imediatamente informar ao juiz. Inciso 1. Qualquer modificação significativa no estado do processo estrangeiro reconhecido ou no estado de sua nomeação como representante estrangeiro. Inciso 2. Qualquer outro processo estrangeiro relativo ao mesmo devedor de que venha a ter conhecimento. Artigo 167-L. Após o ajuizamento do pedido de reconhecimento do processo estrangeiro e antes de sua decisão, o juiz poderá conceder liminarmente as medidas de tutela provisória, fundadas em urgência ou evidência necessárias para o cumprimento desta lei, para a proteção da massa falida ou para a eficiência da administração. Parágrafo 1º. Salvo no caso do disposto no inciso 4 do caput do artigo 167-N desta lei, as medidas de natureza provisória encerram-se com a decisão sobre o pedido de reconhecimento. Parágrafo 2º. O juiz poderá recusar-se a conceder as medidas de assistência provisória, que possam interferir na administração do processo estrangeiro principal. Artigo 167-M. Com reconhecimento do processo estrangeiro principal, decorrem automaticamente: inciso 1. A suspensão do curso de quaisquer processos de execução ou de quaisquer outras medidas individualmente tomadas por credores relativas ao patrimônio do devedor, respeitadas as demais disposições desta lei. Inciso 2. A suspensão do curso da prescrição de quaisquer execuções judiciais contra o devedor, respeitadas as demais disposições desta lei. Inciso 3. A ineficácia da transferência, de oneração ou de qualquer forma de disposição de bens do ativo não circulante do devedor, realizada sem prévia autorização judicial. Parágrafo 1º. A extensão, a modificação ou a cessação dos efeitos previstos nos incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo subordinam-se ao disposto nesta lei. Parágrafo 2º. Os credores conservam o direito de ajuizar quaisquer processos judiciais e arbitrais, e de neles prosseguir que visem à condenação do devedor, ou ao reconhecimento ou à liquidação de seus créditos, e, em qualquer caso, as medidas executórias deverão permanecer suspensas. Parágrafo 3º. As medidas previstas neste artigo não afetam os credores que não estejam sujeitos aos processos de recuperação judicial, de recuperação extrajudicial ou de falência, salvo nos limites permitidos por esta lei. Artigo 167-N. Com a decisão de reconhecimento do processo estrangeiro, tanto principal como não principal, o juiz poderá determinar o pedido de representante estrangeiro, e desde que necessárias para a proteção dos bens do devedor e no interesse dos credores, entre outras, as seguintes medidas. Inciso 1. A ineficácia de transferência, de oneração ou de qualquer forma de disposição de bens do ativo não circulante do devedor, realizada sem prévia autorização judicial, caso não tenham decorrido automaticamente do reconhecimento previsto no artigo 167-M desta lei. Inciso 2. A oitiva de testemunhas
a colheita de provas ou fornecimento de informações relativas a bens, a direitos, a obrigações, a responsabilidade e a atividade do devedor. Inciso 3. Autorização do representante estrangeiro ou de outra pessoa para administrar ou realizar o ativo do devedor, no todo ou em parte, localizado no Brasil. Inciso 4. A conversão em definitiva de qualquer medida de assistência provisória, concedida anteriormente. Inciso 5. A concessão de qualquer outra medida que seja necessária. Parágrafo 1º. Com o reconhecimento do processo estrangeiro, tanto principal como não principal, o juiz poderá, a requerimento do representante estrangeiro, autorizá-lo, ou outra pessoa nomeada por aquele, a promover a destinação do ativo do devedor, no processo, no todo ou em parte, localizado no Brasil, desde que os interesses dos credores domiciliados ou estabelecidos no Brasil estejam adequadamente protegidos. Parágrafo 2º. Ao conceder medida de assistência prevista nesse artigo, requerida pelo representante estrangeiro de um processo estrangeiro não principal, o juiz deverá certificar-se de que as medidas para efetivá-la se referem a bens que, de acordo com o direito brasileiro, devam ser submetidos à disciplina aplicável ao processo estrangeiro não principal, ou certificar-se de que elas digam respeito a informações nele exigidas. Artigo 167-O. Ao conceder ou denegar uma das medidas previstas nos artigos 167-L e 167-N desta lei, bem como ao modificá-las ou revogá-las nos termos do parágrafo 2º deste artigo, o juiz deverá certificar-se de que o interesse dos credores, do devedor e de terceiros interessados será adequadamente protegido. Parágrafo 1º. O juiz poderá condicionar a concessão das medidas previstas nos artigos 167-L e 167-N desta lei ao atendimento de condições que considerar apropriadas. Parágrafo 2º. A pedido de qualquer interessado, do representante estrangeiro ou de ofício, o juiz poderá modificar ou revogar, a qualquer momento, medidas concedidas com fundamento nos artigos 167-L e 167-N desta lei. Parágrafo 3º. Com o reconhecimento do processo estrangeiro, tanto principal quanto não principal, o representante estrangeiro poderá ajuizar medidas com o objetivo de tornar ineficazes quaisquer atos realizados nos termos do artigo 129 e 130, observado ainda o disposto no artigo 131, todos desta lei. Parágrafo 4º. No caso de processo estrangeiro não principal, a ineficácia referida no parágrafo 3º deste artigo dependerá da verificação pelo juiz de que, de acordo com a lei brasileira, os bens devam ser submetidos à disciplina aplicável ao processo estrangeiro não principal. Seção 4. Da cooperação com autoridades e representantes estrangeiros. Artigo 167-P. O juiz deverá cooperar diretamente ou por meio do administrador judicial, na máxima extensão possível, com a autoridade estrangeira ou com representantes estrangeiros, na persecução dos objetivos estabelecidos no artigo 167-A desta lei. Parágrafo 1º. O juiz poderá comunicar-se diretamente com autoridades estrangeiras ou com representantes estrangeiros, ou deles solicitar informação e assistência, sem necessidade de expedição de cartas rogatórias, de procedimento de auxílio direto ou de outras formalidades semelhantes. Parágrafo 2º. O administrador judicial, no exercício de suas funções e sob a supervisão do juiz, deverá cooperar na máxima extensão possível com a autoridade estrangeira ou com representantes estrangeiros, na persecução dos objetivos estabelecidos no artigo 167-A desta lei.
Parágrafo 3º. O administrador judicial, no exercício de suas funções, poderá comunicar-se com as autoridades estrangeiras ou com representantes estrangeiros. Artigo 167-Q. A cooperação a que se refere o artigo 167-P desta lei poderá ser implementada por quaisquer meios, inclusive: inciso 1. Nomeação de uma pessoa natural ou jurídica para agir sob a supervisão do juiz. Inciso 2. Comunicação de informações por quaisquer meios considerados apropriados pelo juiz. Inciso 3. Coordenação da administração e da supervisão dos bens e das atividades do devedor. Inciso 4. Aprovação ou implementação pelo juiz de acordos ou de protocolos de cooperação para a coordenação dos processos judiciais. Inciso 5. Coordenação de processos concorrentes relativos ao mesmo devedor. Seção 5 dos processos concorrentes. Artigo 167-R. Após reconhecimento de um processo estrangeiro principal, somente se iniciará no Brasil um processo de recuperação judicial, de recuperação extrajudicial ou de falência se o devedor possuir bens ou estabelecimento no país. Parágrafo único. Os efeitos do processo ajuizado no Brasil devem restringir-se aos bens e ao estabelecimento do devedor localizados no Brasil e podem estender-se a outros, desde que esta medida seja necessária para a cooperação e a coordenação com o processo estrangeiro principal. Artigo 167-S. Sempre que o processo estrangeiro e um processo de recuperação judicial, de recuperação extrajudicial ou de falência relativos ao mesmo devedor estiverem em curso simultaneamente, o juiz deverá buscar a cooperação e a coordenação entre eles, respeitadas as seguintes disposições. Inciso 1. Se o processo no Brasil já estiver em curso quando o pedido de reconhecimento do processo estrangeiro tiver sido ajuizado, qualquer medida de assistência determinada pelo juiz nos termos dos artigos 167-L ou 167-N desta lei deve ser compatível com o processo brasileiro, e o previsto no artigo 167-M desta lei não será aplicável se o processo estrangeiro for reconhecido como principal. Inciso 2. Se o processo no Brasil for ajuizado após o reconhecimento de processo estrangeiro ou após o ajuizamento do pedido de seu reconhecimento, todas as medidas de assistência concedidas nos termos do artigo 167-L ou 167-N desta lei deverão ser revistas pelo juiz e modificadas ou revogadas se forem incompatíveis com o processo no Brasil e quando o processo estrangeiro for reconhecido como principal, os efeitos referidos nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 167-M serão modificados ou cessados nos termos do parágrafo 1º do artigo 167-M desta lei, se incompatíveis com os demais dispositivos desta lei. Inciso 3. Qualquer medida de assistência a um processo estrangeiro não principal deverá restringir-se a bens e a estabelecimento que, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, devam ser submetidos à disciplina aplicável ao processo estrangeiro não principal ou a informações nele exigidas. Artigo 167-T. Na hipótese de haver mais de um processo estrangeiro relativo ao mesmo devedor, o juiz deverá buscar a cooperação e a coordenação de acordo com as disposições do artigo 167-P e 167-Q desta lei, bem como observar o seguinte. Inciso 1. Qualquer medida concedida ao representante de um processo estrangeiro não principal, após o reconhecimento de um processo estrangeiro principal, deve ser compatível com este último. Inciso 2.
se o processo estrangeiro principal for reconhecido após o reconhecimento ou o pedido de reconhecimento de um processo estrangeiro não principal, qualquer medida concedida nos termos do artigo 167-L ou 167-N desta lei deverá ser revista pelo juiz, que a modificará ou a revogará se for incompatível com o processo estrangeiro principal. Inciso 3. Se após o reconhecimento de um processo estrangeiro não principal, outro processo estrangeiro não principal for reconhecido, o juiz poderá, com a finalidade de facilitar a coordenação dos processos, conceder, modificar ou revogar qualquer medida antes concedida. Artigo 167-U. Na ausência de prova em contrário, presume-se a insolvência do devedor, cujo processo estrangeiro principal tenha sido reconhecido no Brasil. Parágrafo único. O representante estrangeiro, o devedor ou os credores podem requerer a falência do devedor, cujo processo estrangeiro principal tenha sido reconhecido no Brasil, atendidos os pressupostos previstos nesta lei. Artigo 167, 5. V. O juízo falimentar responsável por processo estrangeiro não principal deve prestar ao juízo principal as seguintes informações, entre outras. Inciso 1. Valor dos bens arrecadados e do passivo. Inciso 2. Valor dos créditos admitidos e sua classificação. Inciso 3. Classificação segundo a Lei Nacional dos credores não domiciliados ou sediados nos países titulares de créditos sujeitos à lei brasileira. Inciso 4. Relação de ações judiciais em curso de que seja parte o falido, como autor, réu ou interessado. Inciso 5. A ocorrência do término da liquidação e o saldo credor ou devedor, bem como eventual ativo remanescente. Artigo 167-W. No processo falimentar transnacional, principal ou não principal, nenhum ativo, bem ou recurso remanescente da liquidação será entregue ao falido, se ainda houver passivo não satisfeito em qualquer outro processo falimentar transnacional. Artigo 167-X. O processo de falência transnacional principal somente poderá ser finalizado após o encerramento dos processos não principais, ou após a constatação de que nestes últimos não haja ativo líquido remanescente. Artigo 167-Y. Sem prejuízo dos direitos sobre bens ou decorrentes de garantias reais, o credor que tiver recebido pagamento parcial de seu crédito em processo de insolvência no exterior não poderá ser pago pelo mesmo crédito em processo no Brasil, referente ao mesmo devedor, enquanto os pagamentos aos credores da mesma classe forem proporcionalmente inferiores ao valor já recebido no exterior. Capítulo 7. Disposições penais. Seção 1. Dos crimes em espécie. Fraude a credores. Artigo 168. Praticar antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar a recuperação extrajudicial, ato fraudulento, de que resulte ou possa resultar prejuízo aos credores, com o fim de obter ou assegurar vantagem devida para si ou para outrem. Pena reclusão de 3 a 6 meses e multa. Aumento da pena. Parágrafo 1º. A pena aumenta-se de 1/6 a 1/3 se o agente, inciso 1, elabora a escrituração contábil ou balanço com dados inexatos. Inciso 2, omite na escrituração contábil ou no balanço lançamento que deles deveria constar ou altera escrituração ou balanço verdadeiros. Inciso 3, destrói, apaga ou corrompe dados contábeis ou negociais armazenados em computador ou sistema informatizado. Inciso 4. Simula a composição do capital social. Inciso 5. Destrói, oculta ou inutiliza, total ou parcialmente, os documentos de escrituração contábil obrigatórios. Contabilidade paralela e distribuição de lucros ou dividendos a sócios acionistas
até a aprovação do plano de recuperação judicial. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de 1/3 até metade se o devedor manteve ou movimentou recursos ou valores paralelamente à contabilidade exigida pela legislação, inclusive na hipótese de violação do disposto no artigo 6A desta lei. Concurso de pessoas. Parágrafo 3º. Nas mesmas penas incidem os contadores, técnicos contábeis, auditores e outros profissionais que, de qualquer modo, concorrerem para as condutas criminosas descritas nesse artigo, na medida de sua culpabilidade. Redução ou substituição da pena. Parágrafo 4º. Tratando-se de falência de microempresa ou de empresa de pequeno porte e não se constatando prática habitual de condutas fraudulentas por parte do falido, poderá o juiz reduzir a pena de reclusão de 1/3 a 2/3, ou substituí-la pelas penas restritivas de direitos, pelas de perda de bens e valores ou pelas de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Violação de sigilo empresarial. Artigo 169. Violar, explorar ou divulgar sem justa causa sigilo empresarial ou dados confidenciais sobre operações ou serviços, contribuindo para a condução do devedor a estado de inviabilidade econômica ou financeira. Pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. Divulgação de informações falsas. Artigo 170. Divulgar ou propalar por qualquer meio informação falsa sobre devedor em recuperação judicial com o fim de levá-lo à falência ou obter vantagem. Pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. Indução a erro. Artigo 171. Sonegar ou omitir informações ou prestar informações falsas no processo de falência, de recuperação judicial ou de recuperação extrajudicial, com o fim de induzir a erro o juiz, o Ministério Público, os credores, a Assembleia Geral de Credores, o Comitê ou administrador judicial. Pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. Favorecimento de credores. Artigo 172. Praticar antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar plano de recuperação extrajudicial, ato de disposição ou oneração patrimonial ou gerador de obrigação, destinado a favorecer um ou mais credores, em prejuízo dos demais. Pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas, incorre o credor que, em conluio, possa beneficiar-se de ato previsto no caput desse artigo. Desvio, ocultação ou apropriação de bens. Artigo 173. Apropriar-se, desviar ou ocultar bens pertencentes ao devedor sob recuperação judicial ou a massa falida, inclusive por meio de aquisição por interposta pessoa. Pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. Aquisição, recebimento ou uso ilegal de bens.